Bom, pessoal, então como eu havia dito, né, em cálculo 1, a gente trabalha então com funções que saem da reta e chegam à reta, né? Funções de uma única variável, e para cada valor real, para cada valor que essa variável vale, te retorna um número real, tá ok? Lá no cálculo 1, o que a gente estudou? A gente estudava domínio dessa função, onde ela estava bem definida. Estudávamos imagem, né, que é um subconjunto do contradomínio, tá? Estudávamos gráfico, né, que é quando você junta informações do domínio com o do contradomínio, né? Estudamos limite, né? Estudamos continuidade, estudamos derivada, que é a derivada de uma função, estudamos o que é a reta tangente, né, através da derivada. E estudamos também gráficos, né, através da derivada de função, como construir gráficos, e a partir disso estudamos máximos e mínimos dessas funções, tá? Lá no cálculo 1. E depois começamos a parte de primitiva, né, terminando aí então em cálculo 2, que é a parte de integral, que aí fecha todo esse estudo de funções que saem da reta na reta, funções de uma única variável a valores reais. Muito bem. Agora aqui, em cálculo 2, né, a gente viu na aula passada, e terminamos agora, né, nessa primeira parte da aula 5, o estudo de curvas. Né? Então, curvas, o que são curvas? São funções que saem da reta, continuam saindo da reta, só que ao invés de associar a cada valor real, associar um número real, associa um par de números reais, uma terna de números reais, uma ênupla de números reais, tá? Depende da situação. Então pode chegar no R2, e aí eu tenho uma curva plana, no R3, e aí eu tenho uma curva espacial, ou no Rn, e aí eu tenho uma curva no N espaço, né? Muito bem. Esse tipo de aplicação, o que a gente estudou lá na aula passada e agora nessa primeira parte dessa aula? A gente estudou o que é o domínio de uma curva, o que é o conjunto imagem, que é o que a gente chama de traço da curva. Estudamos limite de curvas, estudamos continuidade de curvas, estudamos derivada de curva, reta tangente, como que a gente obtém reta tangente a partir da derivada. Estudamos a integral e finalizamos agora há pouco o comprimento de curvas, né? Então finalizamos com o cálculo de comprimentos de curvas usando a derivada, né, e integral. Tá? A integral lá de uma função só, porque a norma é uma função de uma variável. Tá? E o que a gente vai ver daqui para frente, então, no restante de todo o curso? Daqui para frente, pessoal, a gente só vai trabalhar com funções de mais variáveis. Né? Então, funções de várias variáveis reais a valores reais. Então, ao invés de eu sair de R e chegar agora no R2, R3 ou Rn, eu vou sair do R2, do R3 ou do Rn e chegar em R. Então, para cada par de números reais vai me associar um número real, para cada terna de números reais vai me associar um número real, para cada ênupla de números reais vai associar um número real. Tá? E o que a gente vai estar interessado em estudar para funções desse tipo? A gente vai estar interessado em estudar o domínio, que a gente vai ver na aula de hoje. Né? Vamos ver o domínio de como calcular, né, quem é o domínio de uma função. Tá? A gente vai começar com funções de duas variáveis, tá? Que é o primeiro caso, né, mais simples. Mas depois a gente vai estender para funções de 3 variáveis. Tá? E a ideia vale para qualquer quantidade de variáveis que a gente tiver na nossa função. Tá? Então vamos estudar domínio, imagem, vamos ver na aula que vem, a gente vai estudar gráficos, né? Para calcular os gráficos a gente vai precisar de curvas de nível ou superfícies de nível, quando eu tiver uma função de 3 variáveis. Vamos, na sequência, a gente vai estudar limite, continuidade, derivadas parciais, diferenciabilidade. Por que diferenciabilidade? Porque aqui, pessoal, aqui para curvas e para o cálculo 1 aqui, função de uma variável só, da reta a reta, a gente tinha, lembra quando eu calculava a derivada? Ter derivada, a gente falava que a função era derivável e diferenciável, era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa aqui, é a mesma coisa aqui, mas aqui não é a mesma coisa, tá?
ser derivável, só adiantando aí né, uma introdução ao que a gente vai começar a estudar. Ser derivável significa que tem as derivadas parciais, mas ser diferenciável é algo a mais, que a gente vai ver no curso ainda, tá? Depois a gente vai ver a derivada direcional, que agora vai ter uma direção conforme a gente deriva. Então a gente vai derivar conforme uma direção, tá? E depois a gente vai ver o plano tangente, como calcular o plano tangente ao gráfico, né? Porque agora aqui o gráfico vai morar no R3, no R4, então eu vou ter um plano tangente, não mais uma reta tangente, mas um plano tangente, tá? E depois a gente vai finalizar o nosso curso de cálculo 2 com o estudo de máximos e mínimos, tá? E aí a gente finaliza. E aí, para terminar o estudo de funções de mais variáveis, vocês vão terminar lá no cálculo 3 vendo integral, integral dupla, integral tripla e assim por diante, tá? Então, mas esse último assunto aqui de integral é lá para cálculo 3, tá? Vocês vão terminar isso lá em cálculo 3. Por enquanto aqui a gente vai chegar só até máximos e mínimos, então a gente vai trabalhar com todos esses assuntos ainda no decorrer de todo esse curso, né, das próximas aulas. Então vamos lá, então vamos começar então a ver domínio e imagem de funções de duas variáveis. Então iniciaremos fazendo um estudo de funções de duas variáveis e posteriormente tal estudo pode ser generalizado para mais variáveis. A gente vai ver com detalhes depois com 3 variáveis e de modo geral vale para qualquer n variáveis, tá? Então uma função, então a gente está definindo aqui então uma função de duas variáveis reais a valores reais é uma função f que sai de um subconjunto A do R2 e chega em R. Tá? Então isso que significa uma função de duas variáveis reais a valores reais. Tá? Então duas variáveis reais significa que ele sai do R2. A valores reais significa que ele chega em R. Tá? Tal função, então, associa cada par, então cada ponto do R2, né, na verdade do conjunto A, xy, um único número f de xy, um número real. Tá? Então o conjunto A é o domínio da minha função f. Domínio é onde ela está bem definida, onde ela está definida. Lembrando que função é composta por 3 informações, como eu já falei lá na aula passada, né? Ela é composta pelo domínio, pela lei e pelo contradomínio, né? Que aí dentro do contradomínio a gente tem a imagem, tá? Então o domínio, que é um subconjunto do R2, a lei de formação, que vai ser o que a gente vai dar aqui a F, tá? E o contradomínio, que é onde ela chega, tá? E o domínio, pessoal, vai ser indicado por DF, né? O D com F aqui embaixo. Tá? Esse é o que a gente vai denotar o domínio da função F. Tá? O conjunto IM de F, né? Pode ter parênteses aqui ou não, tá? Tanto faz. Tá? Esse é o conjunto de todas as imagens, né? Vai ser o conjunto da F do XY, tal que o XY está no domínio. Tá? Então vai ser todo mundo que vai ser atingido aqui no contradomínio, né? Que é exatamente o que a gente chama de imagem. Tá? Então esses são os conceitos de domínio. Então sempre que a gente quer calcular o domínio de uma função, a gente tem que se perguntar qual é o problema dessa função, né? Onde ela não pode estar definida, né? E aí a gente tira esses pontos onde tem problema. Tá? Onde não tem problema, ela está bem definida, então faz parte do domínio. Tá joia? E a imagem é um pouco mais complicada de se calcular, né? Por quê? Porque a gente tem que entender aqui, olhar para o contradomínio, que no caso é o R aqui, e ver quais são os valores de R que podem vir de algum ponto que está lá no nosso domínio.